Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Pegue a sua Bíblia e leia comigo. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 26. Vamos lá? O plano para matar Jesus. Esse capítulo é muito forte. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo no palácio do seu sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: não durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A unção de Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento muito precioso e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas vendo isso, os discípulos indignaram-se, dizendo: qual o propósito desse desperdício? Pois esse unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isso, Jesus lhes disse: por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para a memória sua. Acordo de Judas para trair Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: o que me dareis, eu lhe entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento, ele buscou oportunidade para traí-lo. A Páscoa com os discípulos. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade ao tal homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. Enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu. Ele disse: tu o dissestes. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão,
e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que, daqui em diante, não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. A negação de Pedro anunciada. Então, Jesus lhe disse: Todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: Eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade, eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. A oração no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que? Não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente pela 2ª vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. A traição e prisão de Jesus. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que o traía lhes deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam.
E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão: saístes, como a um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes. Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus diante do concílio. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e anciões e todo o concílio buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo. Mas não achavam nenhuma. Sim, embora muitas testemunhas falsas viessem, não achei nenhuma. Por último, chegaram 2 falsas testemunhas e disseram: este homem disse: eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu dissestes, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: ele blasfema falando. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles respondendo disseram: ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram. E outros feriram-no com as palmas de suas mãos, dizendo: profetiza no Cristo. Quem te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio e, aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento: eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhes dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou
amargamente. E esse foi capítulo 26 de Mateus, que dá uma dor no coração, né? Eu te espero no próximo capítulo e até mais.